Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre Silva e estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo e dando continuidade à nossa série de mensagens chamada Compartilhando a Palavra. E o episódio de hoje é o episódio de número 3. E eu gostaria então de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo 5 e o verso de número 21. Diz assim, o último versículo do capítulo 5. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido comigo, na minha vida. Tenho estudado essa questão de ídolos, tenho de alguma forma sido aí convencido por Deus a olhar para dentro de mim e ver se dentro do meu coração existe algo que chama mais atenção do que Deus. Então, um ídolo, a gente pode dizer que é tudo aquilo que está no lugar aonde Deus deveria ocupar. Um ídolo é tudo aquilo que eu coloco acima do reconhecimento de Deus, da adoração a Deus e de uma vida entregue a Deus. Jesus ele vem falando sobre essa questão. Jesus ele vem ensinando sobre isso. Ele vem trabalhando, ele vem mostrando tanto para os seus discípulos, quanto os fariseus, os hipócritas, os religiosos, que faziam muitas coisas, mas não tinham o seu coração devotado a Deus. Não tinham o seu coração submetido à vontade de Deus. E eu quero compartilhar com você então, aqui nesse nosso Compartilhando a Palavra, bem breve, rapidamente, sobre esse texto que o apóstolo João escreve. Porque a preocupação dele era tamanha, porque ele havia aprendido sobre Jesus e havia aprendido também com Jesus sobre essa questão do ídolo. São coisas que nós não levamos a sério, nós deixamos passar, e eu tenho aprendido que a idolatria, ela na verdade, ela quer substituir a adoração que deve ser dada somente a Deus. Então, o problema da idolatria é a questão do coração. É como eu estou vivendo uma vida de adoração a Deus. Se Deus é importante para mim, se a palavra de Deus é importante para mim, se as ações que Deus faz ao longo da história, de alguma forma isso tem mexido comigo, então é natural que eu vou abandonando ídolos, que eu vou deixando tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus, tudo aquilo que quer fazer um trono dentro do meu coração e dentro do seu coração também. Então podemos dizer que um ídolo é tudo aquilo que quer se assentar no trono aonde o rei deveria ser apenas o Senhor, o Deus, o Jeová Jireh. Então o ídolo pode ser várias coisas, mas tudo isso está relacionado à adoração, como eu vou adorar a Deus. Então eu quero indicar para você 2 livros. É claro que nós estamos aqui aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas eu quero indicar para você 2 livros que têm, de alguma forma, trabalhado isso na minha vida, que têm mostrado, abrido um leque assim de possibilidades, onde eu possa mergulhar na palavra de Deus, através de ouvir outras pessoas também, relatos, testemunhos, e observar aonde os ídolos estão escondidos dentro do meu coração, e de alguma forma me apegar à palavra de Deus, e fazer igual o apóstolo João,
ele nos orienta, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então eu quero indicar para você o primeiro livro que eu já li, chamado Ídolos do Coração. A autora, o nome dela é Elise Patrick. É uma autora muito boa, muito joia. Um livro muito fácil para você ler, para você entender as colocações e discutir através daquilo que ela coloca, entendendo sobre ídolos do coração. Esse livro vai se aprofundar um pouco, trazendo algumas histórias. Um exemplo, como o caso de Jacó, o caso de Raquel, o caso de Isaac. Então vai trabalhando esses personagens do Velho Testamento e vai nos arremetendo à amplitude de uma adoração a Deus. E nós vamos entendendo que o problema da idolatria é como nós adoramos a Deus, é como nós devotamos a nossa vida a Deus. Se de verdade Deus, ele preenche o nosso vazio existencial. Então eu indico para você esse livro. Qualquer livraria tem, você poderá adquirir aí. E aprenda assim como eu estou aprendendo, a desejar apenas Deus. Então eu indico esse livro aí para você. O segundo livro que eu quero deixar aqui no nosso canal, como indicação, é do Timothy Keller, chamado Deuses Falsos. Esse livro é extraordinário. Terminei de fazer a leitura desse livro 3 dias atrás. E eu tenho aprendido muito. Tenho mexido muito com coisas dentro do meu interior. Assim, algo tem fluído. E eu indico para você. Se você está com alguma dificuldade, se o sexo fala mais alto no seu coração, se a ganância fala mais alto no seu coração, se o dolo fala mais alto no seu coração, se qualquer coisa tenha falado mais alto no seu coração do que a voz de Deus, se você tem almejado tantas coisas, menos Deus, então esse livro é para você. Esse livro é para que você aprenda a desenvolver uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus e entender que se a sua adoração estiver alinhada com aquilo que a Bíblia ensina, e se a Bíblia for toda suficiente para você, então é natural que dia após dia você vai vivendo aquilo que Jesus ensina quando ele chama os discípulos e ele faz um convite. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, se nós entendermos isso, dia após dia, nós vamos morrendo para o nosso eu, nós vamos morrendo para a nossa própria vontade e nós vamos nos centralizando naquilo que a Bíblia ensina com relação à adoração. E a adoração não é um cântico, não é uma música que eu vou cantar, não é todo o preparo, todas aquelas coisas que nós vemos dentro dos templos, né? Questão de som, aparelhagem. Adoração é algo que flui dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração. Adoração é aquilo que nós vivemos todos os dias diante de Deus. E na medida que nós adoramos, então nós vamos descobrindo, entendendo aonde os nossos ídolos estão escondidos. E nós vamos então fazendo morrer essa natureza, e nós vamos então agora abandonando a ganância, abandonando a idolatria, abandonando o vício, abandonando tantas coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida. Porque na verdade, o nosso coração, a nossa vida, ela tem que ser ocupada por Deus. E Deus quer fazer um trono dentro do meu e do seu coração. Então fique aí com essa palavra, aqui no nosso canal, compartilhando a palavra, episódio número 3. Se você deseja ver o episódio 1 e o episódio 2, você poderá buscar aí na descrição.
e acessar e poderá nos acompanhar e não perder nenhuma indicação que eu falo aqui para vocês, uma palavra para orientar e para ajudar. Que Deus te abençoe. Então, deseje apenas Deus. Assim como eu estou trabalhando isso na minha vida, trabalhe você também. Nós só temos a viver e a ganhar com isso. Deus os abençoe, um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo Compartilhando a Palavra. Tchau, tchau.